parte da mesma realidade. O tirano, ou o que faz violência, o que subjuga, o que explora, o que destrói, normalmente e quase invariavelmente é aquele que confia em si mesmo, que não confia na palavra de Deus, nem teme aquilo que Deus disse que faria com todos os pecadores que não se arrependessem dos seus pecados. Eles não creem que Deus vai executar a justiça. Eles olham e contemplam o modo de Deus agir no mundo e vê que o mundo governado por Deus é pacientemente esperado. Esse é um mundo em que Deus não, de uma vez por todas, não destrói com um único ato. Ele pacientemente governa, Ele é longânimo, Ele é paciente, como diz as Escrituras, e o ímpio olha para isso e acha, imagina que Deus, na realidade, Ele não está fazendo nada, e que Ele pode viver na iniquidade, praticar o mal, e que nada vai acontecer com Ele. Isso é uma realidade que percorre os textos. Por exemplo, no texto do próprio Salmo, no Salmo de número 14, o salmista diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam a abominação. Você percebe que o primeiro conceito está na mente, está no coração, o segundo é a prática. Primeiro, eu nego que Deus é real e que Ele exista e que Ele pune e que Ele faz mal. A segunda, inequivocamente, eu passo a praticar o mal, uma vez que eu não vou ser cobrado e que não haverá um dia em que Deus julgará as nações. Soberba e tirania são gêmeos, caminham juntos. O próprio Salmo que nós lemos, se você parar para prestar atenção basicamente na estrutura dele, você vai ver, né, que a partir do verso 3, você vai encontrar aquilo que está na mente do ímpio. Ele diz assim: pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra Ele. O perverso, na sua soberba, não investiga que não há Deus, são todas as suas cogitações. A certeza que ele tem é que Deus não existe. Então, primeira coisa é o que está na mente dele, os pensamentos, a reflexão que ele faz sobre a vida, como ele vê a vida, como ele vê as coisas. Ele diz: Deus não existe. Deus não é real. E no verso 5, acompanha ainda, ele olha para a realidade e vê, ele nega tudo isso e prospera. Ele está vendo, não há nenhum problema com isso. Verso 5, são prósperos os seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os seus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza, pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. Ele diz lá no íntimo do coração: nada vai acontecer com ele. Ele está seguro, ele é arrogante, ele é soberbo. Só que do 8 em diante, você vai ver a tirania, porque não é simplesmente negar a Deus e a ira de Deus e o juízo de Deus. Isso é o promotor de uma prática de vida. E o que é que ele faz, irmãos? No verso 8, põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes, seus olhos espreitam o desamparado, está ele de emboscada como um leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o na sua rede, o enleia, abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. E aí ele volta a dizer, lá no íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Eu estou seguro nas minhas cogitações e nos meus pensamentos.
quando leio esse texto, a primeira leitura que se faz desse texto, traz à nossa mente que essa é a maneira de Satanás agir no mundo, e é assim que os servos de Satanás e os filhos das trevas andam, como seu pai, mentiroso e homicida desde o princípio. Mentiroso e homicida. A mentira está no pensamento, nos conceitos, nos valores. O homicídio é fruto claro desse princípio. Ele mata, ele destrói, ele rouba, ele faz tudo o que é contrário à lei de Deus. Por quê? Porque os seus pensamentos trazem na esteira as suas práticas, é aquilo que ele é aquilo que ele faz. Não foi assim, exatamente assim que aconteceu lá no Éden, irmãos? O que foi que Satanás tentou infundir na mente de Eva? Que Deus não iria puni-los, que eles não seriam destruídos se comessem do fruto daquela árvore. É assim desde o princípio. Pelo contrário, se vocês fizerem isso, vocês serão iguais a Deus. Não é à toa que isso percorre as Escrituras, irmãos. O apóstolo Pedro chega a escrever na sua carta sobre isso, dizendo: muitos dizem, o Senhor não voltará pelo tempo que já se passou. Eu já fui criança e sou velho, e o Senhor nunca voltou, Ele nunca voltará. Então eles pegam o governo, a providência de Deus, a sabedoria, a paciência, a longanimidade de Deus e transformam como se Deus não agisse no mundo. Se o Senhor não vai voltar, nós podemos viver como queremos. Se o Senhor não vai julgar os homens, nós podemos viver da maneira que quisermos. Se os meus pensamentos são esses, irmãos, eu viverei segundo o meu próprio coração. Só que isso traz angústia no coração do salmista. Isso traz uma angústia, essa realidade angustia o coração do salmista. E aqui Davi, irmãos, diz no verso 1 do verso 10, a pergunta-chave: por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? É sofrido a ideia de que Deus se escondeu de nós em qualquer época, mas é pior a sensação de que Deus se escondeu de nós em tempos de tribulação, em tempos de sofrimento. A ideia de que o Senhor não está mais agindo no nosso meio. Só que aqui na providência, o Senhor está lidando com o coração dos justos, assim como instruindo-os anunciando aos ímpios que eles precisam se converter dos seus pecados. Mas os justos aqui estão em Davi recebendo um princípio fundamental. Eu não posso julgar a presença de Deus e a ação de Deus porque os ímpios estão prosperando, ou porque estamos sofrendo, ou passando por tribulações. Nós não podemos imaginar isso. As coisas externas não são as marcas inequívocas de que Deus está ou não está no nosso meio. Não é esse o ponto. Nós pensamos então assim, não é? Senhor, nós estamos vivendo em tempo de tribulação. O que é que eu quero, Senhor? Eu quero um conforto na alma.
Você sabe por que nós pensamos que Deus se afastou de nós? Você sabe por que pensamos que Deus não nos escuta mais? Por nossa própria falta. Porque nós julgamos as coisas pela aparência externa. E nós nos colocamos até como incrédulos. E nós nos queixamos: Senhor, por que estás longe de nós? Como incrédulos agimos também, porque o Senhor está longe de nós. O salmista vai penetrar essa realidade, como vimos nessas duas estruturas, mostrando como o ímpio pensa, como o ímpio faz e pratica, e o que ele pratica, e depois que o Senhor é aquele que conforta os seus servos que estão debaixo do sofrimento dos ímpios. É só você olhar ainda na sequência do capítulo do Salmo 10, irmãos, ele diz assim, no verso 12 em diante: levanta-te, Senhor Deus, ergue a mão, não te esqueça dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. Veja, o salmista tem uma convicção: tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso. A primeira coisa que o salmista diz: olha, isso nos traz a memória e a certeza de que o Senhor é aquele que socorre o necessitado. Ele é o pai dos órfãos, Ele é o marido da viúva, Ele é o que socorre o necessitado. E nós somos lembrados disso. E no meio dessa luta em que os ímpios que não temem a Deus e que praticam o mal contra o povo de Deus, o povo se vê atribulado no meio dessa angústia e diz: Senhor, quando? Até quando, Senhor? Em outras palavras, por que te colocas longe, Senhor? Porque o Senhor não se importa conosco. Mas lembre-se, essas palavras também são usadas pelos ímpios. Só que os que temem a Deus, veja, os que temem a Deus, eles sentem que Deus se apartou deles, e o que eles fazem? Eles se queixam a Deus. Os ímpios se queixam praticando mal. Os servos de Deus, eles se queixam a Deus: Senhor, por que tu, Senhor? Eles vão ao Senhor, eles oram a Deus, eles buscam ao Senhor no meio da sua angústia. É assim que eles agem. E o salmista ainda diz: nós sabemos quem o Senhor é. O Senhor é o pai dos órfãos, o Senhor é o marido das viúvas, o Senhor é quem socorre o necessitado. Mas não apenas isso, veja o que mais ele diz no verso 15: quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. Quebra, Senhor, o braço do perverso. O Senhor destruirá os ímpios. Esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. O Senhor não apenas se importa com o necessitado, o Senhor destrói os inimigos do seu povo. Essa linguagem utilizada no final, irmãos, quando diz: o Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. E aqui, como
a queixa é apresentada a Deus no meio da dor, a esperança está posta. Veja, tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Os que suplicam a Ti, os que invocam o Teu nome, os que clamam por Ti. Tens ouvido os desejos. É interessante que a oração é a apresentação dos desejos a Deus. Então, o Senhor tem ouvido os nossos desejos. Sabe o que Ele está dizendo? O Senhor tem ouvido as nossas súplicas, nas nossas orações. Porque esse é o caminho. A igreja do Senhor, ela sabe em que porta bater e para onde se dirigir no tempo da aflição, na injustiça dos homens, na maldade dos ímpios, na perversão dos pecadores. Ele corre para o trono do Senhor e lá ele sabe que receberá amparo de Deus. E há uma promessa, ele diz: olha, o Senhor, veja, o Senhor tem ouvido o desejo dos humildes e lhe fortalecerá o coração e lhes acudirás. O Senhor vai fortalecer a nossa mente, o nosso pensamento, o Senhor vai ajustar as nossas ideias, vai colocar no caminho certo e o Senhor vai acudir o nosso coração. Nós não nos tornaremos incrédulos. Começamos dizendo: Senhor, por que te esqueceste de mim? Agora somos fortalecidos dizendo: o Senhor mudará o meu coração, o Senhor quebrantará a minha alma. Eu apresentei a Ele os meus desejos e Ele me socorreu. E Ele me acudiu. Aí veja o verso 18: para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Já não infunda terror. Senhor, por que te conservas longe? Lembre-se, isso é uma oração. Alguém que chegou diante do trono da graça disse: por que te conservas longe, Senhor? Alguém que se sente abandonado, rejeitado, se aproxima do trono da graça e diz: por que, Senhor, te conservas longe? Olha, Senhor, olha a impiedade dos ímpios. Se pudéssemos, irmãos, fazer aqui o que se chama de pedagogia inversa, não é? Tudo isso, o que os ímpios fazem, nós deveríamos fazer o oposto, com maior intensidade. Por quê? Perceba que no verso 4 o salmista diz assim: o perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. Na mente do ímpio, ele tem uma meditação muito clara, ele tem uma certeza inequívoca. E a certeza é que não há Deus. Você sabe a razão pela qual nós praticamos a maldade e por que o pecado floresce em nossos corações? Porque nós tiramos Deus diante dos nossos olhos. Nós não cogitamos como devem cogitar os que temem ao Senhor. Por isso, a própria lei de Moisés em Deuteronômio 6 diz que você deve guardar a lei do Senhor no coração e deve ensinar o seu filho andando, sentando, levantando, deitando, comendo. Você deve instruí-los aqui a fim de que eles
pensem, cogitem, compreendam o mundo à luz da verdade de que Deus é real e é o Criador do universo e que governa todas as coisas e que no final julgará os homens todos. Manter vivo no coração a certeza de que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. A certeza de que isso deveria ser a nossa prática, irmãos. Toda a nossa cogitação é que há um só Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. E é isso que deve permear os nossos pensamentos. O salmista vai dizer ainda: teme ao Senhor e faz o bem. Eu preciso, irmãos, lidar com os meus pensamentos. Eu preciso saber quem é Deus. Eu preciso tê-lo em minha mente dia após dia. Até porque será essa a única possibilidade de eu não viver como os ímpios vivem nesse mundo caído. Você olha para essa parte final do Salmo, dos versos que são 16, 17 e 18. Aquele que diz: o Senhor é o Rei para sempre, e que os ímpios vão perecer em suas mãos, da sua terra somem-se as nações. O 17, ele diz: tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. O 18, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Nessa última sessão, a resposta, irmãos, daquele que está orando, ele tem uma persuasão inequívoca no que diz respeito àquilo que ele aprendeu meditando no que os ímpios são e no que fazem e como Deus lida com eles. Ele diz: a oração do perseguido, a oração do humilde, a oração do que passa pelas aflições como um servo de Deus nesse mundo, elas serão ouvidas, elas não serão rejeitadas. Por quê? Porque o reino de Cristo, irmãos, na sua igreja é perpétuo. Veja, esse é o reino do Senhor, e esse reino é perpétuo, e ele vai diferenciar do reino da terra, como termina o verso 18, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror, porque nós estamos diante do rei que é o Senhor do universo, e o rei dos reis, e esses reis são da terra. Lembrem-se disso, irmãos. Os reis terrenos não podem viver para ajudar os seus amigos para sempre. Os reis terrenos não poderão viver para sempre para socorrer os seus seguidores. Os reis terrenos não poderão socorrer os bajuladores. Esses são aqueles que molestam a igreja de Deus. Mas nós vamos ao Rei dos Reis, o que é rei para sempre, que é eternamente rei, soberano sobre tudo e todos. Nós aprendemos também que o ímpio dentro da igreja visível, irmãos, eles podem ter os privilégios externos do povo de Deus, mas se eles permanecerem sem se reconciliar, vivendo uma vida sem piedade,
vivendo uma vida de iniquidade, porque você pode dizer Deus existe, mas você pode viver como um ímpio. Os seus negócios são ímpios, a sua conversa é ímpia, os seus desejos são ímpios, a sua busca ela é impiedosa, carnal, as suas amizades são iníquas, você vive como um ímpio, você tem os privilégios externos da igreja, mas se vocês não se reconciliarem com Deus, vocês serão tratados como inimigos da igreja do Senhor, vivendo na igreja do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, sendo encorajados a uma vida de santidade, a abandonarem o pecado, se vocês não se arrependerem, se vocês se opõem, irmãos, à vida de piedade, se vocês não amam as coisas de Deus, no dia do julgamento, serão separados do povo de Deus e serão lançados para fora. Agora perceba a sabedoria do nosso soberano Deus, irmãos. Essa é a maneira do nosso Senhor, o Rei dos Reis, eterno Rei. É assim que o nosso Senhor cuida dos seus filhos diante da angústia e do sofrimento e da aflição. O Senhor fará isso até humilhá-los, até que eles tenham sentido e o desejo de total dependência do Senhor. O Senhor fará isso com os seus. Eu te fiz passar por isso para te humilhar e para te provar, e no final te fazer o bem. Eu te fiz passar por isso para o teu próprio bem. Thomas Boston, narrando, fazendo uma breve reflexão sobre o momento em que o Senhor nos ensina a orar a quarta petição: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E ele descreve assim: é como um filho que chega a um pai e que o filho tem fome e diz: pai, concede-me pão. O pai, que tem condições de sustentá-lo, não apenas ele, mas toda a sua casa, diz: por que você precisa de pão? O que é que você quer com pão? O filho volta a ele e diz: pai, é porque eu estou com fome. Ele diz: então, se esse é o problema, por que você não vai buscar em outro lugar? Aí o filho diz: eu não tenho para onde ir. É só o Senhor que tem as palavras de vida. Eu não tenho a quem pedir. Eu dependo só de Ti, não dependo de outro. Eu não dependo da minha força, eu não dependo da minha inteligência, eu dependo de Ti. Aí então, o pai concede pão ao filho, porque ele não poderia obter de nenhum outro, a não ser do seu Deus. E dele somente ele espera. Ah, Senhor, porque te colocas longe? O Senhor está nos humilhando. Ele diz: ele ouve a oração dos humildes, ele ouve a oração dos quebrantados, dos oprimidos, dos que chegam diante dele, desejando dele e dele somente a salvação. Eu não espero de outro, Senhor. Eu não aguardo em reis terrenos, porque são mortais. Eu não aguardo nos homens, porque são pecadores. Eu aguardo em Ti, o único Rei eterno. É em Ti que eu espero, somente em Ti. Nessa sessão nós aprendemos a orar, irmãos, a graça para orar, colocar o nosso coração em oração de modo certo, e onde Deus lhe conceder graça,
Onde Ele derramar graça, Ele vai te fazer um homem de oração. Ele vai preparar o teu coração, diz o Salmo. Ele vai preparar o teu coração. Ele vai quebrantá-lo. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Senhor, o Senhor vai nos ouvir. Onde a graça opera, os lábios são abertos para suplicar ao Senhor. E o Senhor mostra como Ele ama aqueles que buscam a sua face. Os fracos, os que não têm socorro em si mesmo, o órfão, a viúva, os oprimidos, os que carecem do Senhor. Ele ouvirá as nossas súplicas. Se não houver, irmãos, nenhum conforto para o oprimido nesse mundo, Ele sabe, o nosso Rei é eterno. A minha plena alegria estará nos céus. Se nessa vida não alcançá-la, eu sei quem é o Deus que me salvou. A porção do Senhor é melhor do que aquilo que os reis terrenos têm para dar, o que Ele tem para conceder ao seu povo é infinitamente superior. Por que estás longe, Senhor? Porque eu estou humilhando você, para que você não confie no seu próprio coração, nem na maldade dos teus atos, mas confie em mim. Se humilhe, quebranta o teu coração, porque eu sou Deus do órfão e da viúva, que socorrerei todos os que invocam o meu nome para sempre. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Ó Deus bendito, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que grande amor o Teu para com a Tua igreja, Senhor. Aqui estamos, Senhor, querendo cogitar apenas e entender apenas as verdades do Senhor, para que possamos entender todas as coisas nessa vida e vivermos em santidade, dignidade e honra. Ah, Senhor, Senhor nosso, conforta a alma angustiada nessa manhã. Faz lembrar essas verdades no íntimo do seu coração. Senhor nosso, salva, ó Deus, os que cogitam unicamente a não existência de Deus e vivem na prática da maldade. Salva-os, liberta-os nessa manhã, para o louvor da Tua glória, Senhor. Que eles se rendam a Ti, se humilhem diante de Ti e sejam salvos. Ó Senhor, derrama a Tua graça sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Coloquemos